Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Seja bem-vindo a este momento de bênção aqui no programa Voz da Libertação, onde todos os dias, neste horário, nós estamos meditando na Palavra de Deus. E lembrando que hoje estamos iniciando uma nova série de meditações. Eu quero desde já te convidar para estar conosco durante 7 dias, ou seja, durante toda esta semana, meditando conosco a respeito da Palavra de Deus. A lição bíblica desta semana é: os descendentes de Noé intentam contrariar o desígnio de Deus. Todas as meditações serão embasadas dentro desta lição. O tema de hoje é: o Senhor odeia a arrogância. O texto base está em Provérbios capítulo 6, versículos de 16 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamento viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Preste atenção na palavra de Deus, pois nós temos aqui uma citação muito importante daquilo que desagrada a Deus em grande proporção. Sabemos que todo pecado é ofensivo diante de Deus, todo pecado é desagradável à vista do nosso Deus, que é santo, puro, imaculado. Mas nós temos aqui em Provérbios uma lista daquilo que o autor chega a enfatizar, não simplesmente como desagradável, mas eu diria até um pouco mais do que isso, aquilo que é detestável a Deus, e aquilo também que ele abomina, aquilo que fere, eu diria, em um grau muito maior, a vontade perfeita de Deus. Nós observamos em os versículos onde fizemos a leitura uma série de atitudes, comportamentos que, olhando com mais atenção, a gente observa que todos esses elementos, eles estão em torno de um coração orgulhoso. Essas 6 ou 7 coisas que são citadas aqui pelo autor deste provérbio, todas elas, olhando de uma forma mais cautelosa, a gente vai perceber que tudo está em torno do orgulho. No versículo 17 a gente já vê de forma imediata ali falando daqueles que têm olhos altivos. O que são olhos altivos? São aquelas pessoas que enxergam tudo pelas lentes do orgulho. Altivez vem daquilo que se eleva, daquilo que se coloca em um lugar elevado, mais alto. E o que é isso senão uma sinalização de orgulho? Pessoas com o coração completamente cheios de si mesmo olharão o mundo todo à sua volta pelas lentes do orgulho, pois é uma vida movida pela sua própria vaidade pessoal,
não consegue ver nada diferente ou de forma diferente, além do que possa satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade, daquilo que lhe beneficie, daquilo que venha aumentar e satisfazer o seu tão inchado ego. Ele continua dizendo nessa lista a respeito da língua mentirosa, pois no orgulho não há interesse pela verdade. Pior ainda, mente o quanto for preciso para manter o status. Por que não dizer que a mentira é fruto do orgulho? Sim, as pessoas mentem para se beneficiar. Isto é um sinal de orgulho. As pessoas mentem para ter alguma vantagem ou para se livrar de alguma situação que ela não está disposta a enfrentar. O que é isto, senão um mover pelo orgulho? A mentira, com toda certeza, ela é uma das ramificações de um coração orgulhoso. Ele prossegue dizendo: a mão dos que derramam sangue inocente, sem conhecer o amor de Deus. O orgulhoso pouco se importa com a vida do próximo. Alguém que ainda não foi tomado pelo amor de Deus, com toda certeza, não terá razão alguma em olhar para o seu próximo com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Muito pelo contrário, está totalmente vulnerável a fazer o mal contra o seu próximo, contra o seu irmão. Até porque a verdadeira essência do amor só pode ser conhecida a partir de um encontro com Deus. Esta pessoa orgulhosa ainda não conhece verdadeiramente o amor de Deus. Por isso, ela comete danos ao seu semelhante. Indo já para o versículo 18, o texto nos fala do coração que maquina projetos iníquos. Nos fala de não somente a prática do pecado pela ocasião ou pelo descuidado, pela desatenção, mas aqui a gente observa que a iniquidade é projetada, sim, detalhadamente, de forma consciente. Preste atenção. Há muitas vezes que se comete um erro no calor de um momento, na pressão de uma situação, ou pela falta de observar, de analisar um contexto, um momento específico da vida. Mas neste momento a gente está vendo de alguém que, de forma minuciosa, projeta um erro, planeja a iniquidade, voluntariamente se dispõe ao pecado. Preste atenção. Um coração cheio de orgulho, cheio de si mesmo, cheio de vaidade, ele pouco se importa em entender a lei de Deus. Muito pelo contrário, ele alimenta-se todos os dias nos seus projetos pecaminosos. Há uma tendência natural de uma carne corrompida a viver pelo pecado, a viver pelo engano, a viver pela mentira e pela vaidade. Preste atenção, o texto continua dizendo: pés que se apressam a correr para o mal. Rapidamente, esta pessoa, cheia de orgulho, onde há esta vaidade pessoal, deseja o quanto antes pecar. Os pés se apressam
a correr para o mal. O orgulhoso não se preocupa em conhecer ou fazer a vontade de Deus, já falamos. Até porque ele se julga autossuficiente. Preste atenção, há um perigo muito grande no ser humano querer se sentir autossuficiente. Até nos parece que aqui está a essência do pecado inicial, pois foi nesta conversa que Eva caiu. Quando a serpente disse: se você comer este fruto, você vai ser como Deus. Ora, se vai ser como Deus, então não vai precisar mais de Deus? Será autossuficiente? Não vai depender mais do Criador. O orgulhoso, ele entra nesse mesmo caminho, de se sentir em si mesmo suficiente e não precisar de Deus. Então ele vive pelo mal e para o mal, e comete todo tipo de torpeza, todo tipo de engano, todo tipo de iniquidade, pois ele se julga independente de Deus. Ao passo que os que temem a Deus, claro, eles dependem de Deus. Por fim, no versículo 19, nós vemos a respeito daqueles que testemunham falsamente, proferindo mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Esta pessoa não somente mente por si mesmo, mas apoia todo tipo de engano, mesmo sabendo que um inocente será prejudicado. Não somente mente na sua ocasião, não somente planeja o seu pecado, a sua iniquidade, mas está disposto a se voltar de qualquer tipo de engano ou mentira. Apesar de, com esta mentira e com este engano, saber que alguém será prejudicado, alguém será danificado. Por fim, nós temos a 7ª citação. E o que semeia contendas entre irmãos. Esta pessoa cheia de orgulho não se contenta com a miséria da sua vida apodrecida pelo orgulho. Sendo assim, intenta danificar a comunhão dos que vivem em paz. Se não bastasse para ele aquilo que ele vive de uma forma tão errada, ele ainda se incomoda com aqueles que estão fazendo certo. Ele se incomoda com aqueles que vivem bem, com aqueles que têm entendimento uns com os outros, com aqueles que estão em paz, pois ele vai se intrometer pelo meio e vai semear contendas, vai semear desentendimento, vai trazer maledicência, vai semear fofoca, diz que me diz. Preste atenção, estamos falando de práticas detestáveis e abomináveis diante de Deus. Que possamos estar muito atentos com isso, meus irmãos, para que não cometamos tal engano, tal equívoco. Pois sabemos que o inimigo tem encontrado uma brecha muito grande, principalmente no que se refere ao último item que nós citamos. A semeadura daquilo que pode danificar o corpo de Cristo, danificar a comunhão, danificar o entendimento dentro do corpo de Cristo. Muitas pessoas tentam se excluir da responsabilidade, mas ao mesmo tempo que estão sendo canais de transmissão de informações danosas dentro do corpo de Cristo, tiram toda a sua responsabilidade sobre a informação e ficam compartilhando aquilo que traz danos ao corpo de Cristo, aquilo que semeia desentendimento entre os irmãos, que traz discórdia na unidade da fé, confusão na fé das pessoas. Preste atenção, olha o texto. Isto é abominável aos olhos de Deus. Mesmo que você não seja a causa, mas se você compartilha, se você compactua com isso, você está cometendo um ato abominável aos olhos de Deus.
Até porque aquele que tem comunhão, aquele que tem a paz no seu coração, ele, antes de tudo, deseja o bem e vai semear somente o bem, aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que traz edificação. Cuidado, não seja levado pelo orgulho. Conforme o tema da nossa meditação, Deus detesta a arrogância. O que é a arrogância? Nada mais é do que a manifestação do orgulho, por meio de ações, modos e palavras. Pastor, defina o orgulho. É simples. É a exagerada autoestima, acompanhada de desprezo pelos outros, extremo valor a si mesmo e menosprezo total pelas outras pessoas. Para concluirmos, quero citar o texto da Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.